Olá, tudo bem? O assunto que vou mostrar para vocês hoje é Brasil em meio à pandemia. Vou mostrar para vocês também a realidade de tudo que está acontecendo em nosso país em meio a essa pandemia, que ainda não sabemos, não temos previsão de quando vai acabar, controlar, de quando vamos normalizar as coisas. Vou falar também a realidade das empresas no Brasil, a realidade também dos empreendedores no Brasil. E essa aula é muito importante caso você esteja aí pensando em começar alguma coisa, negociar com um produto, prestar um serviço, trabalhar por conta própria, querer aumentar sua renda. É importante que você assista essa aula de hoje e conheça a realidade de todo o Brasil que está acontecendo com as empresas. E caso você ainda não tenha nenhuma ideia, eu vou mostrar para vocês os negócios que estão em altas nessa pandemia. Fiquem aqui. E agora eu vou ler para vocês aqui um trechinho rapidinho de uma pesquisa que eu fiz na internet e em seguida eu explico a vocês. Vamos lá. Muitas pessoas estão procurando uma alternativa para pôr comida na mesa e com isso estão se tornando pequenos empreendedores. Estão tendo ideias de vender ou prestar serviço para conseguir uma renda. O fato é que, mais do que nunca, os brasileiros estão empreendendo, criando negócios inéditos ou remodelando no mercado. Sabemos que as dificuldades podem ser imensas em um cenário como o nosso país e as incertezas são inúmeras. Mas nossos empreendedores têm a cara do nosso povo. Não desistimos nunca. Por isso, tantos negócios vêm surgindo e tantas pessoas têm se destacado, seja por necessidade ou por oportunidade, no empreendedorismo. E com isso, podemos concluir que no Brasil cresce o número de empreendedores por necessidade. E o motivo, eu já tinha falado em aulas anteriores para vocês, é a falta de emprego. Se antes da pandemia, o Brasil já estava ruim de emprego, desemprego estava grande, imagine agora na pandemia, porque eu vou mostrar mais na frente alguns negócios que tiveram em alta na pandemia, fizeram novas contratações, mas muitas dessas empresas também, a maior parte delas, foram demitir o funcionário porque as vendas também caíram. Como as vendas caíram, eles têm que reduzir o seu quadro de funcionários. Mas o Brasil, ele é bem criativo, os brasileiros, eles são bem criativos. Por estar desempregado, eles procuram fazer alguma coisa, empreender, fazer alguma coisa para poder obter alguma renda. E uma coisa que eu vi, que eu pesquisei, né? Eu vi, fiquei sem acreditar, mas existiu e ainda existe. São as pessoas, para vocês verem o tamanho da criatividade do brasileiro. Devido às mortes por Covid, os enterros, vocês sabem que é à noite, saiu do hospital, dependente da hora que eles morram, né? Pela doença Covid, eles enterram qualquer hora. Então, as mortes à noite, o cemitério às vezes estão escuro e as empresas de iluminação começaram a trabalhar bastante nessa questão. Pegaram, foram fazer a iluminação à noite para poder fazer o enterro daquela pessoa, daquele ente querido. Olha o tamanho da criatividade dos brasileiros. Então, já que eles não estavam trabalhando em festa, iluminando, fazendo aqueles grandes eventos, casamento, festas, eles fizeram o quê? Colocaram seu serviço para iluminar o cemitério e poder enterrar o seu ente querido. Olha como é. Então, gente, a pessoa só fica parado se quiser, porque vocês têm que colocar a cabecinha para funcionar e poder criar novas ideias e ficar ali vendendo e conseguir aquela sua renda. Vamos ver aqui agora realidade das empresas no Brasil. E eu vou mostrar para vocês agora a realidade dessas empresas que estão conseguindo se adaptar em meio à pandemia. E a primeira informação que eu tenho aqui é que em meio à pandemia abriu 2,3 milhões de empresas. E fora, pessoal, as empresas que estão informais, aquelas pessoas que estão trabalhando ali na sua casa, que estão vendendo alguma coisa em algum canto, numa praça. Fora essas empresas informais que a gente não tem um número, mas essas aí que eu estou falando para vocês, 2,3 milhões foram as empresas que formalizaram o seu negócio, tanto como o MEI, que é o microempreendedor individual,
que mais à frente eu vou trazer uma aula para vocês que já estão negociando, comercializando algum produto ou um serviço. Vou trazer essa aula para vocês também. E, além do MEI, as MEs, que são uma das maiores, né, empresas do Brasil, são os MEIs e as ME. E também, assim, abriram poucas, mas abriram também ainda as grandes empresas. Milhares de brasileiros tiveram que se adaptar ao trabalho remoto nesta pandemia. E o que quer dizer trabalho remoto, Vanessa? Quer dizer toda prestação de serviço que é feito à distância. Muitos profissionais tiveram que deixar o seu escritório para começar a trabalhar em casa, fazer o home office, que é trabalhar em casa. E assim fizeram ali seus serviços, prestaram seus serviços através dessa forma online que eu estou fazendo agora com vocês. Eles da sua casa e os clientes da casa deles. Muitas empresas já trabalhavam assim, quem tinha esse costume de fazer isso geralmente são os órgãos públicos, federais, estaduais, pessoas que trabalhavam no Tribunal da Justiça, que um dia ficava, por exemplo, 2 dias trabalhava lá no tribunal, 3 dias ou 5 trabalhava em casa, em home office. Eles levavam seus processos para fazer ali em sua casa. No outro dia já levavam os processos tudo prontinho. Essas empresas já tinham esse costume, algumas empresas já trabalhavam assim, mas muitas delas são dos órgãos públicos. Agora, na pandemia, as empresas normais, sem ser federais nem nada, tiveram que se adaptar e trabalhar assim também. Podemos destacar essa profissão de área da saúde, muitos médicos, psicólogos, médicos mesmo, começaram a fazer da consulta em casa. Cobraram uma taxa mais barata, porque eles também não estavam pagando aquelas suas despesas, não tinha despesa de transporte para ir até o escritório, não tinha despesa de luz, de energia, nem água, porque estavam tudo fechado. Isso na pandemia no ano passado, né? Hoje já normalizou, hoje estão podendo fazer esses atendimentos, mas naquele início da pandemia tiveram fazer essa prestação de serviço assim, as consultas online, por causa da pandemia. Outro trabalho que podemos também ver, destacar, são os professores. Também seria o meu caso, era para mim estar com vocês aí, dando esse curso presencial, tá com vocês 2 vezes na semana ou 3, fazendo aquele trabalho, mas não posso, tive que agitar aqui meu lugarzinho para poder passar esses conteúdos para vocês. Algumas medidas governamentais foram criadas para contornar a crise econômica. O auxílio emergencial ajudou a desacelerar o desemprego no Brasil, que poderia ser muito bem mais alto, mas ele veio, digamos, com essa ideia de minimizar, através de renda, alguns efeitos adversos da crise. Esse auxílio emergencial que eu estou falando não é o auxílio que as pessoas normais comuns, pessoas físicas, receberam. Aquele auxílio que foi recebido e ainda vai receber algumas pessoas novamente. Não, esse auxílio emergencial foram os auxílios referentes às empresas, os auxílios liberados para as empresas poderem sobreviver a esta pandemia. Por quê? Como eu disse a vocês agora há pouco, as vendas abaixaram, tiveram aquele fechamento, muitas empresas estiveram fechadas por muito tempo, então o governo resolveu liberar diversos tipos de auxílios, empréstimos mais rápidos para eles poderem sobreviver. Liberaram o capital de giro, fizeram a negociação de poder dividir o salário do funcionário, a empresa pagava uma parte, o governo também pagava outra, e assim demais benefícios que eles tiveram, com o intuito deles não demitir esses funcionários e aumentar mais ainda o desemprego. Aqui na pesquisa que eu fiz, foram destacados 2 atividades que tiveram em alta, que é os mercados, supermercados, mercadinhos, farmácias, esses sim considerados serviços essenciais, que hoje não vamos discutir o que é essencial e o que não é essencial, porque assim, todas as empresas precisam trabalhar, todas as empresas precisam estar abertas para poder ali sobreviver. Conseguiram manter essas contratações. Então, essas 2 que eu falei, mercado e farmácia, conseguiram aumentar o número de contratação de funcionários para trabalhar. Porque os mercados começaram a vender mais ainda,
as farmácias, as pessoas doentes, né? Ficaram doentes, não só da Covid, mas de ansiedade, de estresse, por estar ali dentro de casa. Então, esses dois foram que conseguiram manter as contratações, aumentaram suas contratações. Existe uma expectativa melhor em termos de resultado e em termos de crescimento econômico, mas isso vai depender muito de como a gente vai se sair dessa crise sanitária e avançar no combate do Covid no Brasil. Assim, uma expectativa de retomada, mas tudo depende da vacinação contra o Covid-19 e do controle do número de infectados no Brasil. E para concluir essa parte da realidade das empresas nesta pandemia no Brasil, podemos dizer que hoje as empresas elas estão estagnadas ali, estão lutando para poder sobreviver e sair dessa pandemia sem fechar a sua empresa. Sabemos que assim, temos boas expectativas depois que a pandemia for controlada, temos boas expectativas e a retomada vai vir com tudo, vai vir com alta, vai ter muitas vendas, muitas empresas abrindo, temos essas boas expectativas, mas ainda não sabemos quando, porque vai depender da vacinação, também não sabemos quando todos vão ser vacinados e desse controle de infectados em nossa cidade ou no Brasil. Porque sabemos assim, quando o número de infectados aumenta, fecha as empresas, dá um lockdown, ou então redução de horário, e com isso tudo ali prejudica a empresa. A empresa ali fica naquela, abre e fecha, vive numa incerteza do amanhã. Não sabe se vai estar aberto daqui a um mês, se vão fechar, se vão... vai depender ali do controle de infectados daquela cidade. E a esperança da gente é essa vacinação. Com essa vacinação, temos boas esperanças que essas empresas vão vir com tudo, depois que tudo der certo. Tudo tiver no seu controle, tudo controlado, pandemia controlado, vacinação certinha. Então temos boas expectativas para isso. É só aguardar. E agora para vocês, eu trouxe a realidade dos empreendedores no Brasil. Falamos agora há pouco sobre as empresas no Brasil e agora eu vou mostrar empreendedores e o Brasil. Como estão? O índice de empreendedor por necessidade no Brasil é próximo ao dos Estados Unidos. Os empreendedores por necessidade, lembre-se. E de acordo com esses dados, em nosso país, as pessoas empreendem por qual razão? As principais razões por que elas empreendem. A primeira delas, com maior número de porcentagem, 43%, busca independência e liberdade no trabalho. Quer dizer o quê? É aquela pessoa, como existem milhares de pessoas que dizem, não quero trabalhar mais para ninguém, não quero ter patrão, sonham em não ter patrão, trabalhar para você mesmo, é um sonho de muita gente. Então, esses empreendedores têm a maior motivação, é a independência profissional. Querem trabalhar para você, não quer mais ser funcionário, não quer mais trabalhar por ninguém. Esse é o maior motivo para eles escolherem empreender algum negócio. O segundo, 35%, procura aumento da sua renda pessoal. Ou seja, às vezes você está trabalhando, mas você sabe que naquele seu emprego você não tem chance de crescimento, você não tem chance de ganhar mais. Às vezes aquela empresa ela não paga comissão. Você sabe que trabalhando um mês, vendendo muito, vendendo pouco, vendendo nada, você vai ter aquele seu salário fixo. Então, para que você consiga uma renda maior, o jeito é o quê? É fazer alguma coisa por fora, fazer um extra, abrir alguma coisa, vender ou fazer algum serviço, fazer algum bico, como os muitos dizem, para poder aumentar, muitos dizem, né? Para poder aumentar aquela sua renda. Terceiro, 18%, eles desejam manutenção da renda pessoal, ou seja, eles só querem manter aquela renda, sua renda pessoal, ter aquele seu valorzinho certo ali todo mês. E por último, 3%, diversos outros motivos. Então, esses diversos outros motivos podem ser qualquer coisa. O principal deles é a independência pessoal, profissional, liberdade de trabalho. Não esqueçam. E eu pesquisei aqui para vocês algumas atividades que estão em alta nessa pandemia. E com isso pode ser uma ideia para vocês que estão pensando em abrir algum negócio, em obter alguma renda, por estar desempregado também. A primeira delas é o delivery. E para quem não conhece esse termo ainda, que é uma palavrazinha em inglês, simplesmente quer dizer entrega. Sabemos que antes a gente só escutava essa parte delivery só na parte de alimentação,
peça seu lanche, tem aqueles disque, né, que peça seu lanche. Antes a gente só via mais essas empresas trabalhar assim. Na pandemia, todo mundo começou a trabalhar fazendo entrega. Foi farmácia, que também algumas já tinham, roupas, como eu já disse a vocês também em outra aula, qualquer produto, estava todo mundo trabalhando assim, vendendo, fazendo entrega na sua casa. Comida, roupa, material de limpeza, material para casa, compras normais, todo mundo trabalhando dessa forma. A segunda dela, comércio de embalagens. Por aumentar bastante o número de pedidos em casa de alimentos, esse comércio de embalagens, de sacolas, daquelas isoporzinho que guarda o alimento, aumentou também bastante. O pedido estava sendo imenso, as empresas começaram a faltar nos seus estoques, porque as pessoas começaram a pedir seus lanches em casa. Não poderia sair um final de semana ali para comer alguma coisa, então era tudo através do pedido. Então essas empresas de embalagens também, elas cresceram muito. Não sei se vocês perceberam, mas agora em Paulo Afonso eu já vi bem umas 4 que abriram. Fotografia. A fotografia também aumentou bastante. O pessoal, o fotógrafo, começou a trabalhar bastante nessa pandemia. Eles, assim, trabalhavam muito em eventos, aniversários, festas. Tinha muitos esses eventos, mas como também não estavam fechados, eles fizeram ali uns pacotes para as pessoas normais. E como muita gente estava em casa, ali na internet, mexendo no seu Instagram, no seu Facebook, querendo se aparecer ali naquela foto bonitinha, contratou essas pessoas e começaram a cliques e cliques para poder ficar bonito e estar no meio social ali, na rede social. Outra, marmitaria. Quer dizer, as marmitas, entregar marmitas quentinhas. Dessa forma, foi outro negócio também que esteve em alta nessa pandemia, né? Muita parte de alimentação em geral, não só esses itens que eu vou falar agora aqui, mas a alimentação em geral teve alta nessa pandemia. Mini mercado, os mini mercados também, eles não fecham, né? Lockdown, não lockdown, eles não fecham. Muitas pessoas ali em casa fazendo bastante compra para poder ficar ali no seu cantinho, lockdown, em casa assistindo um filme. Muitas pessoas estavam comendo em casa. Então esses mercados também as pessoas consumiram bastante com alimentos, começaram a consumir bastante. Alimentação saudável, aquelas pessoas fitness. Vocês viram que nessa pandemia muitas pessoas começaram a refletir bastante em estar em tempo em casa, gostaram assim de praticar exercício, começaram muita gente a fazer exercício na rua. Outra também que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei agora falando para vocês. Loja de bicicleta. Loja de bicicleta começou a vender bastante nessa pandemia, pois muito tempo as academias ficaram fechadas, as pessoas precisavam fazer seus exercícios e iam para a rua. Compraram bicicleta, começaram ali a fazer aquele exercício no meio da rua. Então a alimentação saudável também está ali, coligado ao exercício, né? Começaram a querer se alimentar mais. Por quê? Porque também se previne do Covid, a imunidade aumenta, então a alimentação saudável é uma boa. Próxima é e-commerce. E-commerce é o comércio eletrônico. As compras ali eletrônica, online, como eu disse a vocês. Falei do delivery agora há pouco, que é a entrega. E o e-commerce é você comprar ali através da sua internet. Você pelo WhatsApp, pelo tudo. Você simplesmente, quero isso, vou comprar aqui. Uma mesa, um sofá, qualquer coisa assim. Essas atividades também teve em alta, porque as pessoas não estavam podendo sair para fazer as suas compras, então além na internet, elas estavam tendo tudo para poder fazer essa compra. Então também esse e-commerce, que é as vendas online, começaram e tiveram muita alta nessa pandemia. Educação à distância, muitas pessoas, por estar em casa, bastante tempo livre, resolveram estudar, fazer algum curso, se especializar em algo. Então resolveram fazer alguma curso, alguma coisa à distância. A educação em geral. Serviços para os pets. Esses serviços também cresceram, né, na pandemia. Os petzinhos, os cachorros, os gatinhos, qualquer animal que você tenha, começaram a crescer bastante, porque as pessoas começaram a cuidar mais do seu animal, começaram assim a pensar mais no seu animal, né? Tá mais tempo ali com ele em casa, aí não, vou mandar ajeitar, dar um banho, dar uma tosa, fazer isso. Esses negócios também tiveram em alta.
Terapias alternativas. Terapias alternativas, vamos dizer aqui um exemplo, psicólogo, fazer alguma outra coisa assim, porque alguma coisa para poder se distrair. Se distrair, terapia alternativa. É uma terapia para você se distrair com alguma coisa. Também tiveram em alta. E por fim, produtos e serviços voltados para a estética. Foram bastantes. As pessoas começaram a cuidar mais de si. Às vezes naquela correria não tem tempo. A pandemia, ela botou a todo mundo a pensar direitinho. Então, produtos e serviços voltados para estéticas aumentou bastante, porque também as pessoas nesse período poderiam fazer alguma coisa no seu corpo, no seu cabelo, tudo. E ali você estava em casa, ninguém ia ver nem nada. Foram dos serviços também que aumentaram bastante. E hoje ficamos por aqui, onde eu falei para vocês toda a realidade que está acontecendo hoje em nosso país com esta pandemia. Falei para vocês a relação das empresas com o Brasil, empreendedores com o Brasil, e para que vocês que estão aí, que estão pensando em empreender, abrir algum negócio, fiquem atentos a tudo que está acontecendo em nosso país e abram os olhos com essas informações que eu acabei de passar. E na próxima aula, novamente, para você que está querendo empreender, já tem alguma ideia ou não tem alguma ideia, fiquem atentos porque vamos falar sobre esse assunto aqui. Mas por onde eu começar algum negócio? Então, aguardem.